Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos prestes a começar e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que vão estar aí conosco. Então eu vou esperar dar o horário que nós combinamos, às 16h30, para dar início então à transmissão. Então eu já quero desde já pedir para os irmãos já ir falando se o áudio está bem, como é que está o áudio da transmissão, né, que os irmãos puderem dar o retorno aí na medida que vão entrando, né, que puderem dar esse retorno para nós, como é que está o áudio. Os irmãos do YouTube aí, já tem gente no YouTube, já tem gente no Facebook aí online também. Então, uma boa tarde para você que está chegando. Eu estou esperando dar o horário de 16h30 para começar a transmissão e eu gostaria desde já de fazer o teste do áudio. Então os irmãos que estão aí ao vivo no YouTube, por favor, deem um toque no chat do YouTube, e os irmãos do Facebook aí que puderem retornar se o áudio está bom aí nos comentários do Facebook. Isso ajuda a gente a manter a qualidade. Então quem puder dar o retorno para mim, por gentileza, comentem aí no Facebook, comentem aí no YouTube. Obrigado, Tati e Beatriz, é isso? Obrigado, Zilda, pelo retorno. Então, os irmãos forem entrando aí, se o áudio estiver bom, me deem o retorno aí com um joinha, por favor. Sejam bem-vindos desde já. Eu estou esperando dar o horário das 16h30 para começarmos a transmissão, ok? Foi proposital exatamente para ver a conexão, se está tudo bonitinho. Querem estar chegando aí, retornando, por favor. Como é que está o áudio? Né? Tem mais uma irmã ou mais um irmão aí no YouTube. Aqueles que estiverem no Facebook, que puderem retornando e retornando se o áudio está bom, para a gente já iniciar. Daqui a 9 minutinhos a gente já começa. Já rezem. Obrigado, Zilda, que Deus abençoe você também, sua família. Reze por nós, por essa transmissão, nos acompanhe, multiplique a graça aí também. Aqueles que puderem já desde já compartilhar a transmissão. Nós vamos ver aí mais a terceira parte uma terceira transmissão a respeito do livro Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís de Montfort. Estamos na terceira, estaremos entrando na terceira parte do livro, terceira transmissão a respeito do livro, para então começarmos a irmos para o coração do livro, né? Que é a via da perfeição, que vai explicar como é que é. São Luís de Montfort vai explicar qual é a via da perfeição, segundo o conceito e a espiritualidade dele, dos Montfortinos, né? Futuramente dos Montfortinos. Obrigado, irmão Dito. Obrigado, Valdete. Deus abençoe. Os irmãos do YouTube também que puderem retornar aí, fora a Tati e Beatriz, que puderem retornar se o áudio está bem. Por gentileza, aí puderem dar um retorno para nós. Nos ajude aí a fazer a qualidade crescer. Mais alguns minutinhos nós começamos. Né? Talvez dê até para começar um pouquinho antes aí. Vamos multiplicando aí, como dizia Beato Papa Paulo VI, aquele que ajuda na evangelização tem os méritos do evangelizador. Então ajude o canal tanto do YouTube quanto também do Facebook. Ajude-nos a crescer e a evangelizar. Onde nossas pernas não estão conseguindo chegar, em função desse isolamento social, a gente deixa que a palavra de Deus percorra aí a rede e possa chegar aonde a gente não está conseguindo nesse momento. Se você também quiser colocar intenções de oração também, fique à vontade. O canal a canal do YouTube e a página do Facebook também estão abertos a isso também. Né? Não costumo fazer isso, mas nós podemos também acolher esses pedidos de oração e pedir para os irmãos intercederem em favor desta causa também junto com você. Ok?
Que Deus abençoe você que está online. Que Deus abençoe sua família também. Que tenhamos uma boa transmissão em nome de Jesus. Que o bom Deus e que São Luís de Montfort possa interceder junto de Jesus, junto com Nossa Senhora, junto a Jesus, por essa transmissão, para que o intuito dela seja alcançado em nome de Jesus, que é fazer crescer na fé todos aqueles que acessarem e vierem a assistir essa transmissão, tanto agora, né, ao vivo, como também depois, posteriormente, irão acessando aí, estiverem assistindo também. Que Deus possa intervir em vossa causa, que Deus possa abençoar sua família e abençoar seu caminhar, né? É preciso que cresçamos, como diz Padre Adolfo Tanqueray, o caminho do cristão tem a obrigatoriedade de crescimento, né? Principalmente na graça e na perfeição, porque o próprio Jesus nos deixou esse mandato, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então nós não podemos renegar esse pedido de Jesus. Então, irmãos, vamos lá, está faltando somente 5 minutinhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa tarde mais uma vez, né, que esses pedidos de oração que estão começando a chegar aqui, como é o caso da tia, da madrinha da Valdete, né, a Marlene, né, possa estar sendo acolhida agora nos braços de Nossa Senhora e sua intenção sendo levada até o coração de Jesus, para que seja alcançado mais rápido, né? Nas bodas de Caná, Maria levou a intenção a Jesus e adiantou o tempo do milagre, que assim se faça também na vida da Marlene, ok? Irmãos, veja, estamos entrando então na terceira transmissão do livro Carta aos Amigos da Cruz, né? Fizemos já duas, uma apresentação, e a segunda apresentação foi falando sobre a fundação da confraria, onde no meio de um retiro espiritual para esta confraria, que foi fundada por São Luís de Montfort, então ele escreve uma carta dentro desse retiro para que aqueles internos, aqueles membros da confraria, né, daquela, como se fosse uma congregação, uma pré-congregação, né, que eles tivessem uma espiritualidade já consolidada, e a partir daquele carisma particular, então eles pudessem transbordar para o mundo a vida que eles ali gostariam que o povo todo, né, alcançasse a via da perfeição. Portanto, buscando sua conversão a partir da espiritualidade que mais tarde se tornaria a Montfortina, né, de São Luís de Montfort. O livro, irmãos, é este aqui, né, Carta aos Amigos da Cruz. E antes de eu começar, irmãos, eu gostaria assim de esclarecer uma coisa. No Facebook, tanto no Facebook como no YouTube, a imagem, ela espelha, ela está me espelhando, é como se fosse um espelho, como se eu estivesse diante de um espelho. Então, como surgiu um questionamento dentro da página do Facebook, num dos meus vídeos, quando eu faço o sinal da cruz, esta mão aqui é a esquerda. Para vocês que estão me assistindo, parece ser a mão direita, e não é. Esta aqui é a minha mão direita. Porque uma das pessoas questionou porque eu fiz o sinal da cruz. Por quê? Porque essa aqui é a minha mão direita, que eu faço o sinal da cruz normal. Ela falou que eu estaria com a mão esquerda. E não, esta aqui é a mão direita. Pode ver que ela não tem uma pulseira. Aqui na mão esquerda eu trago uma pulseira de São Bento. Então, para esclarecimento aí da pessoa que me questionou, aqui é a mão esquerda, aqui é a mão direita. Ok? Que fique bem claro isso aí para as pessoas aí, tanto do Facebook quanto do YouTube, quando você posteriormente vier acessar, ou você que está comigo agora, já são 3 pessoas no YouTube. Então, esta aqui é a mão direita com a qual eu fiz o sinal da cruz, como mando figurino. E esta aqui é a minha mão esquerda. Antes que vocês falem, antes que surjam outros comentários acerca disso.
né? Quem me conhece sabe que é da minha idoneidade e meu caminho correto diante de Deus, pelo menos o meu esforço por caminhar corretamente e não de uma forma irreligiosa, né? Como a pessoa que comentou aí sugeriu no comentário no vídeo. Mas, enfim, irmãos, vamos lá. Então, eu havia dito que a primeira transmissão foi uma apresentação acerca do conteúdo do livro, e depois, na segunda, nós falamos um pouco sobre a confraria. Então, a excelência do nome, como se São Luís estivesse ali justificando a escolha do nome ou a inspiração do nome, dando um testemunho acerca do nome, e o que o nome Confraria Amigos de Jesus, né, ou melhor, Amigos da Cruz, ela estava sugerindo qual era o peso daquele nome. Hoje, irmãos, a partir disso, nós estamos ainda na primeira parte, nós não chegamos ainda na segunda parte, que é o coração do livro, onde São Luís vai falar da via da perfeição, que era para aqueles que estavam dentro da confraria Amigos da Cruz, começassem então a trilhar aquela via de perfeição. Não, nós estamos ainda na primeira parte, onde ele está falando da confraria. Ele está apresentando a proposta da confraria. E então, agora, irmãos, nós vamos aqui, hoje entrar nos dois partidos. Porque depois que ele esclarece o peso do nome e o que traria, quais eram as responsabilidades daquele nome, Confraria Amigos da Cruz, então viriam, é como se São Luís de Montfort colocasse aqueles membros entre duas portas. Ó, aqui vocês podem entrar na confraria, você vai ter isso. Aqui você pode sair da confraria e não trilhar esse caminho, e você vai ter isso. É como se ele apresentasse duas portas, as quais ele vai chamar de partidos. Na carta ele vai falar, por exemplo, você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. Você escolhe o caminho de direita, o caminho de Jesus. O caminho da esquerda é o mundo, o caminho do demônio. Pois bem, você escolhe um desses. Na linguagem de Montfort não é caminho. Na linguagem de São Luís de Montfort, ele fala o partido de Jesus Cristo e o partido do mundo. Eu quero convidar você, porque ele vai destrinchar duas passagens, ele vai acentuar, ele vai citar essas duas passagens para falar desses dois partidos. É como se ele estivesse explicando para os membros da confraria o que seriam esses dois partidos a partir da palavra de Deus. A passagem é Mateus capítulo 7, ou melhor, Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24, o meio do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu vou usar a tradução da Bíblia do Peregrino, que se aproxima um pouco mais do original grego. Então, por isso, não se percam, o sentido será o mesmo, mas será com outras palavras, né, que facilitam a nossa meditação. Mateus capítulo 6, versículo 24, vai dizer: ninguém pode estar a serviço de dois senhores, pois ou odeia um e ama o outro, ou agradará a um e desprezará o outro. Não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora você vai pular comigo lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 23. Lucas 16, 23. Dois evangelhos para frente aí. Lucas 16, 23. Diz o texto: estando no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e avistou Abraão com Lázaro ao seu lado. Irmãos, o porquê que eu fiz questão de citar esta passagem aqui? Porque na visão de São Luís de Montfort, o que ele viu? Ele viu em Mateus 6, 24 as duas vias. Como ele fez a opção que a confraria seguisse na pobreza, né, para acabar com, segundo a visão de São Luís, havia muita avareza
naquele local, que é um pecado capital. Então, ele, para vencer a avareza, então a confraria, aqueles que estivessem dentro da confraria, então estariam vivendo, hoje nós temos a linguagem de falar, estão vivendo da providência. Eles estão vivendo a pobreza. A linguagem deles é pobreza. Para nós hoje, providência vai ficar mais agradável. E na verdade é viver a pobreza, o espírito da pobreza. E aí, eles para vencer isso, para sair desse contexto, então São Luís ele apresenta, olha, vocês não podem servir a Deus e nem ao dinheiro. E para isso, ele dá os dois paralelos lá do final da parábola de Jesus, acerca do rico e de Lázaro. O rico ficou no Hades e Lázaro estava junto de Abraão. E aí, vocês sabem do contexto da história, se não sabe, vai ler lá em Lucas 16, Jesus ele vai falar, ó, Lázaro ele ficava aos pés da mesa do rico pedindo migalhas, né, se esforçando para comer as migalhas. Morre os dois, e aí um vai para o Hades, que é o caso do rico, e Lázaro vai para junto de Abraão. O rico pede para que aquele diálogo absurdo, né, que muitos espíritas usam isso, né, para assim embasar a sua crença. E aí ele vai falar lá, não, manda lá para os meus irmãos lá, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. E aí o próprio Abraão vai falar, não, eles têm lá os profetas, eles têm Moisés e os profetas, como são os pregadores. Eles têm os pregadores que falam em nome de Deus, né? Quero aí desejar minha boa tarde aí a Patrícia, que está junto com a gente, com o William também, Paz e Fogo, irmãos. O Ricardo aí no Facebook, a Alessandra no Facebook. Esses irmãos estão todos ao vivo. Se eu for ir falando o nome, a gente vai perder tempo na transmissão, tudo bem? Então, se for alguma coisa relevante ao tema, então aí a gente responde aqui ao vivo, ok? Mas se não for, eu deixo para falar após, para não atrapalhar a transmissão. Tudo bem, irmãos? Né? Não tome isso como uma grosseria, mas apenas para a gente não perder o raciocínio, tá ok? Desculpem aí a interromper um pouquinho. Pois bem, continuando então, irmãos, São Luís ele faz paralelo como se fosse o rico, o dinheiro, e Lázaro, a pobreza, a Deus. Servir a Deus, Lázaro. O rico, dinheiro. Então não poder servir a um, ou servir os dois ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou você serve o outro. Ou você ama um para desprezar o outro. Então, São Luís, o que ele está querendo dizer com isso? Que não existe meio termo. Ou você segue, ou você não segue. Ou você está no caminho de Jesus, no partido de Jesus, ou você está no partido do mundo. No partido ao qual é regido, na maioria das vezes, pelo demônio. Segundo o conceito de São Luís. Simples assim. Simples assim, a gente vai atualizar essa mensagem aí no decorrer da transmissão. Mas veja, ele apresenta então dois partidos. O partido do mundo e o partido de Jesus. E aqui, irmãos, segundo ele, são 8 características peculiares e bem que saltam assim aos nossos olhos quando ele expõe isso no livro. São algumas características aqui, eu separei 8 do livro. Depois eu vou lendo. Na medida em que eu vou avançando na leitura, eu vou lendo para vocês. Mas, olha só. A primeira, o partido de Jesus é como uma estrada mais estreita e dificultosa por causa do mundo corrupto. Olha só o que diz São Luís. À vossa direita, tendes o partido do nosso amável Salvador. Este avança por uma estrada bem mais estreita e dificultosa devido à corrupção do mundo. Irmãos, o mundo se corrompeu com o tempo. E São Luís vivia num contexto de um mundo, de uma sociedade também corrompida. Né? Estamos numa época ali onde estamos aí naquela divisão de época, né? Medieval, já partindo para a época da industrialização. Então, primeiro que há aquele conflito social normal de mudança de época. E ainda mais quando as pessoas começam a vislumbrar na industrialização, é ali uma boa fortuna. Aqueles que são abastados, que têm uma boa condição financeira e ficam acima da sociedade. Enquanto aqueles que estão no sopé
da pirâmide acabam sendo pisoteados por esses ricos. E São Luís, percebendo isso, então, ele percebe que o dinheiro começa a corromper aquela sociedade da França. E com isso, ele já... se vocês querem o partido de Jesus, ele tem a porta estreita, não tem a porta larga, não. É bem dificultoso caminhar, por quê? Porque você está no mundo, você não pertence ao mundo, mas já que você está nele, mas não pertence a ele, então você vai encontrar um lugar estreito, que é difícil de você andar, que tem dificuldades, porque o mundo é corrupto, o mundo não aceita andar no correto, aquilo que você fala que é correto é absurdo aos olhos dos outros, então é um caminho dificultoso, é uma estrada dificultosa. Que, por outro lado, tem uma segunda qualidade esse partido de Jesus. Tem Jesus que vai à frente dessa estrada, chagado e com a cruz. Olha o que diz São Luís. À testa da fila desse partido vai o Divino Mestre, de pés nus, ou seja, descalço, com a cabeça coroada de espinhos, portanto, o crucificado. Ou melhor, está ali já com o flagelo, porque ele coloca a coroa depois do flagelo. Com o corpo coberto de sangue e carregando uma pesadíssima cruz. Só uma pesadíssima cruz. Portanto, irmãos, ele diz que lá está Jesus, mas ele não está ressuscitado. Ele está ali com as marcas da cruz, ensanguentado, com a cruz às costas. Ele diz que Jesus está lá na frente, mas ele não está ali limpinho, todo bonitinho, cheirosinho. Não, ele está ali chagado, coberto de sangue, carregando a pesada cruz. Então, veja, existe mais uma qualidade aí. Além disso, o partido de Jesus, nesse partido, só um punhado de pessoas corajosas estão seguindo a ele. Olha o que diz São Luís. Só um punhado de pessoas o seguem. E essas são efetivamente corajosas. Tem uma qualidade, corajoso. Quanto às restantes, ou a sua voz não chega até elas devido aos tumultos do mundo, tem alguma coisa a ver com o nosso tempo? Ou então, não se tem coragem de segui-lo, na pobreza, na dor, na humilhação e nas outras cruzes que todos os dias da vida é obrigatoriamente necessário carregar com ele e não sem ele. São Luís é muito atual. É muito atual. Porque, veja, irmãos, nós temos aí vivido uma dificuldade muito clara, aí dentro, principalmente dentro da renovação carismática, onde as pessoas querem aí desfrutar da ressurreição, mas não querem se comprometer com nada. Contanto que quando há uma eleição, né, de coordenadores, por exemplo, aliás, isso não é só na renovação, acho que é na igreja no âmbito geral. Você pede um compromisso para a pessoa, você apertou um pouquinho a pessoa, parece sabão. Se aperta, ela escorrega. Eu peço perdão aí aos irmãos do YouTube, porque parece que a transmissão aí deu uma parada, né? Parece que aí a transmissão deu uma interrompida aí. Vou tentar aqui trazer de volta a conexão, ok? Enquanto isso, você do YouTube, você do Facebook, multiplica aí a graça para os irmãos que não estão conseguindo, né, acessar a transmissão aí, ok? Então, ajude os irmãos aí, né, que estão com dificuldade aí. Vamos tentar aqui, calma aí, irmãos do Facebook, tenham paciência aí. A gente está na terceira qualidade ainda. Calma aí, a gente já chega lá. Só deixa eu tentar aqui dar uma remediada aqui na situação. Depois, irmãos do YouTube, eu vou remediar aqui, eu vou passar tudo completo, né, para não ter problema depois, para vocês não ficar sem. Aqui eu vou tentar rapidinho. Irmãos, me perdoem, mas a gente tem que fazer o possível para que todos estejam aí dentro da palavra, né, para não perderem aí a transmissão, né, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Pois bem, estamos aí então
esse um punhado de pessoas. Nós estamos esperando aí a transmissão do YouTube se estabilizar. Calma aí, irmãos. Muito bem, estabilizou. Aí os irmãos do YouTube aí, por favor, vão dando retorno aí acerca da estabilização do sinal. Ok? Pois bem, irmãos, veja. São Luís de Montfort está dizendo então que nesse partido de Jesus existe só um punhado de pessoas corajosas que estão seguindo. Por que corajosas? Porque elas têm coragem, então, de enfrentar a realidade do tempo de São Luís para caminharem com Jesus. Irmãos, caminhar na pobreza num tempo em que a indústria começa a nascer na Europa é complicado. Por isso que São Luís vai deixar bem claro que o mundo está corrupto no tempo dele. O povo se corrompeu. Começou a nascer um monte de cifrão nos olhos das pessoas, assim, porque eles perceberam que dava dinheiro. Então, servir a Deus e ao dinheiro, na concepção de São Luís, não dava certo. E nós percebemos isso no nosso tempo atual também. Querer servir a Deus e ao dinheiro não dá certo. Ou você ama um e despreza o outro, ou você se dedica para um e esquece do outro. E aí a gente começa a perceber as realidades que estão surgindo dentro dos movimentos, dentro da igreja, das pastorais. O que está acontecendo? As pessoas estão correndo atrás de lucro, estão correndo atrás de somente, bufunfa, dinheiro, e aí a evangelização fica segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Se esquece. Então São Luís, ele deixa bem claro que na confraria Amigos da Cruz, quem quisesse teria que ter a coragem de viver a pobreza, de viver a humildade, de viver muitas vezes a humilhação de não ser compreendido pelas pessoas. E quantos irmãos também, do mesmo jeito que São Luís está dizendo assim, quantas restantes, né, que não estão seguindo a Jesus dentro da confraria, ou a sua voz não chega até elas devido aos tumultos do mundo, que a gente vive num mundo barulhento. Então, se naquele tempo de São Luís estava barulhento, você imagina hoje como é que está. Ninguém consegue sair sem um fone de ouvido no meio da orelha. Já percebeu? Todo mundo tem o seu mundinho, tem o seu celular, o seu pendrive, o seu isso, o seu aquilo, mas estão sempre em volta do barulho. Por quê? Porque o silêncio grita. O silêncio grita. Ficar em silêncio hoje é gritante, grita no interior. E Deus grita no silêncio, irmãos, no silêncio do ser humano. Pois bem, a sua voz não chega até ela devido aos tumultos do mundo, ou então não se tem coragem de segui-lo na pobreza, na dor, na humilhação e nas outras coisas. Irmãos, seguir a Jesus é doideira. É pauleira, é pra gente maluca. É pra gente doida. Principalmente para nós que somos missionários, né? Quem é missionário e está me assistindo sabe muito bem do que eu estou falando. É loucura, é doideira. É um negócio pra gente doida. As pessoas me perguntam, mas como é que você consegue? Eu falo, não sei, pergunta pra Deus. É assim que eu tô vivendo. É um caminhar no escuro, irmãos. A gente vai pisando onde a gente não tem chão. E aí Deus vai colocando o chão. É um mistério que a gente não consegue explicar. Eu, há mais de 6 anos, vivendo como missionário, eu não sei explicar isso. Não sei explicar. Mas eu tenho uma certeza que Deus tem sido nosso sustento. Deus tem sido nosso sustento em todos os sentidos. No sentido financeiro, não. No sentido espiritual também, irmãos. Porque eu não me canso de falar. Eu não sou santo. Eu busco a santidade. Eu não sou perfeito. Eu busco a perfeição de Cristo. Volte e meia eu caio. E cada queda para mim é uma revolta, né, dentro de mim, irmãos, que nasce. E eu sou bem claro, irmãos. Eu procuro, eu busco. Eu caí, bom, agora é hora de levantar então. Não adianta ficar ali encerando a minha queda. Encerar a minha queda não vai me adiantar em nada. Então eu tenho que levantar, recomeçar se assim for necessário. Eu tenho que recomeçar, eu tenho que me reerguer. E é o que muitos não estão fazendo. No caminho começam então a encontrar suas primeiras pedras, ao invés de se desviarem das pedras, não. Elas querem voltar, elas recuam. Ou então ficam paradas no tempo e no espaço, não avançam, não progridem. Ficam enroscando os outros, atrapalhando os outros, começam a ter outras prioridades, porque começa a virar prova, começa a incomodar, e aí as prioridades começam a ser invertidas, então aí os próprios interesses começam a ser mais importantes do que os interesses de Deus. Isso também tinha lá, no tempo de São Luís.
hoje de uma forma um pouco mais acentuada, devido à circunstância, devido à realidade da sociedade de hoje? Existe uma outra realidade, é uma outra época, existe um outro contexto da sociedade, porém a problemática é a mesma. É a mesma. E do mesmo jeito como alguns não conseguiram, no tempo de São Luís, contornarem essa situação, serem perseverantes, no nosso tempo muito mais. No nosso tempo a gente vê pessoas quase que entrando à beira de um desespero, à beira de um colapso nervoso. Por quê? Porque não sabem escutar Deus. E quando escutam, querem ouvir somente aquilo que lhes agrada o ouvido. E não é assim. Deus, quando nos chama, Ele nos chama com um propósito. Se você busca que Deus te agrade o ouvido, desculpa, você está cultuando Deus errado. Não é assim. Não é assim que funciona. Desculpa, não é assim que funciona. Você quer um Deus que se conforme aos seus caprichos? Não existe. No tempo de São Luís, isso também existia. No nosso tempo, de uma forma um pouquinho mais acentuada e gritante, isso também acontece. E de uma forma monstruosa e escandalosa. Mas vamos avançar, irmãos. Outra coisa, o Partido de Jesus tem um pequeno rebanho que fala só de lágrimas, penitência e desprezo do mundo. O Partido de Jesus não tem esse negócio de falar, mas tá tudo bem, tá tudo, é um mar de rosa sem espinho nenhum. Não. Olha o que diz São Luís. À direita, o pequeno rebanho que segue Jesus Cristo fala só de lágrimas, de penitência, de oração e de desprezo do mundo. Então está na hora da gente começar a seguir Jesus direito. Está na hora da gente entrar no Partido de Jesus de verde e amarelo, com os dois pés. Ao invés de ficar com um pé dentro e um pé fora. Por exemplo, hoje não se escuta mais falar de penitência. Não, porque Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Uma interpretação completamente equivocada daquilo que o Evangelho está nos conduzindo, que o próprio Jesus nos indica. Que há certos demônios que só saem com muito jejum e oração. Então Jesus está se desdizendo? Porque um pouco antes ele fala que eu quero sacrifício, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ele estava falando um contexto para os fariseus e a outra para quem quer seguir. Mas tem uma cambada de analfabeto de Bíblia que está fazendo a coisa inverter o quadro. E aí você falar de penitência é ridículo, você falar de oração, aí você chovendo molhado, aí as pessoas cansam, né? Falam, de novo esse discurso, não sei o quê. Mas vida de oração que é bom não tem. Há uma vida fingida, hipócrita, mentirosa, cheio de ativismo, mas não tem oração coisíssima nenhuma. Não tem. A maior prova disso são as decisões equivocadas que acabam tomando e acabam fazendo com que se perca a obra, se percam irmãos, começam a se perder almas. Lúcio, mas as pessoas também não entendem a proposta. Eu também sei disso. Mas quanto tempo você parou para ouvir e discernir junto com os outros? Deus não nos colocou, principalmente para a renovação, Deus não colocou como tripé o convívio em comunidade à toa. É sinal de que ninguém decide nada sozinho. É todo mundo se unindo aos pés de Jesus para que Ele nos ajude a discernir juntos. Como dizia São Paulo, nós e o Espírito Santo, nós, portanto quem estava com Ele, nós e o Espírito Santo decidimos. É diferente. Eu discerni assim. A gente respeita, porque a gente não vai questionar a unção dos outros. Mas quando se dá com o burro na água, e quer colocar a culpa do próprio fracasso nas outras pessoas, a gente percebe que a mensagem de São Luís é mais atual do que parece. Concorda comigo? Enfim, o espírito da cruz é a marca da sua pertença. Olha o que diz São Luís. Ouve-se ali, a cada passo, palavras como essas, entrecortadas de soluços, esses que estão dentro, que abraçaram a espiritualidade. Soframos, choremos, jejuemos, rezemos, escondamos-nos, humilhemos-nos, tornemos-nos pobres, mortifiquemo-nos. Quanto que as pessoas estão falando isso, irmãos do céu? Já que quem não tiver o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito da cruz, não lhe pertence. E os que são de Jesus Cristo
crucificaram a sua carne com os seus desejos. A citação de Gálatas 5:24. Que aqueles que crucificaram, que estão com Jesus Cristo, crucificaram a sua própria carne. Irmãos, esse espírito da cruz é a marca da pertença. Chorar, sofrer, se mortificar. Irmãos, é algo que precisa começar a engrossar o couro do povo. Que o povo hoje, você não pode falar um A, que o povo se dói, parece taça de cristal, que trinca e já fica inutilizável, né? Porque a taça de cristal ninguém toma numa taça trincada. O cristão católico, taça de cristal? Ei, meu querido, ei, você abraçou o partido de quem, afinal de contas? De Jesus? Ó, se você abraçou o partido de Jesus, o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus chorou, Jesus mesmo não precisando se mortificou, ficou de jejum lá 40 dias e 40 noites, dá licença? Esse partido que você um dia se propôs a seguir, ninguém colocou um revólver na sua cabeça te obrigando a ir. Mas se você um dia assumiu esse posto e agora não quer assumir também as consequências que traz o seguimento de Jesus, me desculpa, meu querido, minha querida, você está equivocado. Você está equivocada. O partido de Jesus exige que a gente sofra, chore, jejue, reze, esconda-se nas chagas dele, se humilhem e nos tornemos pobres em espírito e também nos mortifiquemos, já que o espírito é o espírito da cruz. A ressurreição é obrigatório passar pela morte da cruz, irmãos. Isso quem diz são os protestantes, não nós. A Igreja Católica é a Igreja da Cruz, irmãos. Doa quem doer. O próprio São Paulo, na nossa Bíblia, na Bíblia lá dos outros também, dos irmãos separados, mais separados do que irmãos, na Bíblia deles também está escrita a mesma coisa. Nós pregamos um Cristo crucificado, que é loucura para alguns, doideira para outros, escândalo para outros, mas nós pregamos um Cristo crucificado. E é essa pregação que a igreja há 2000 anos vem seguindo. Doa quem doer. É este o Jesus que a igreja se propôs a seguir. É este Jesus que a igreja tem como cabeça dela. Doa quem doer. Aceite quem quiser aceitar. E quem não quiser, azar o seu. Porque é assim que funciona. Jesus é o cabeça. E ele passou por tudo isso, sabendo que mais para frente, algumas pessoas também, em nome dele, também passariam pelas mesmas coisas. Olha os mártires lá dos primeiros séculos da cristandade. Uma santa perpétua, uma santa felicidade, um Santo Inácio de Antioquia. Poxa, gente que foi devorada por leões, gente que teve a cabeça decepada e fazia questão como uma Santa Cecília. Ó, passa esse óleo aqui, vamos ver no que dá. Ela desejou ter a cabeça cortada para não violar o 6º mandamento com aquele tirano que queria conquistar lá a força. A gente não toma por base esse tipo de história. A gente quer ficar com um monte de fábula. É por isso que São Paulo, na 2ª carta a Timóteo, é muito atual. É uma profecia para os nossos tempos. A gente está dando ouvido para muita fábula, muita conversinha para boi dormir. Sabe? Desculpa, irmãos, mas vamos lá, vamos continuar. O tempo urge. O partido de Jesus tem como adeptos os que se tornam conforme a imagem de Jesus Cristo. Ah, Lúcio, mas como é que é isso? É preciso ser conforme a imagem de Jesus Cristo, senão nós nos condenaremos. Sabe, irmão, São Paulo vai dizer isso para os Efésios, lá no capítulo 5, sejamos imitadores de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, São Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente precisa ser a imagem dele. Nós precisamos começar a ser a imagem dele. A gente tem que começar a crucificar nossa própria carne, parar com esse negócio de querer regalia, elogio, reconhecimento. Irmãos, quanto menos reconhecido eu for, melhor. Porque aí eu sei que é Deus quem me vê e não os outros. Quando muita gente me vê,
Quem sou eu? As pessoas têm que ver Jesus, ué. Eu sou o anunciador dele. A palavra não é minha, o poder não é meu, é dele. O chamado não é meu, é dele. A resposta é minha. Mas tudo é dele. O povo que me ouve, o povo que acolhe o anúncio, é dele, não é meu. As ovelhas são dele, não são minhas. Então, irmãos, eu preciso ser a imagem dele. Não é ele ser a minha imagem. Pera, eu fui criado à imagem dele. E então eu tenho que retornar às minhas origens. Esse povo aí de avivamento, de voltar ao primeiro amor, de voltar às origens. Volta às origens, comece a se parecer com Jesus. Estamos, inclusive, a renovação carismática católica, que é o movimento ao qual eu faço parte, tem aí um direcionamento fantástico para esse ano de 2020. E nesse tempo de pandemia, Deus está mostrando para que Ele deu essa direção para a renovação do Brasil. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Transformar, de transfigurar, de ter uma outra figura, de ter uma forma transcendente, uma figura, uma imagem transcendente. Transfigurar-se no Cristo, ao qual nós somos criados à sua imagem e semelhança. Enfim, irmãos, o partido de Jesus tem adeptos confiantes na palavra e violentos na luta. Olha só, coragem, exclamam eles, coragem. Vai estar continuando, né? São Luís de Grignion Montfort. Se Deus está por nós, em nós e diante de nós, quem será contra nós? A citação de Romanos 8:31. Aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Um servo não é maior do que o seu senhor. A citação de João 13:16 e João 15:20. Uma momentânea e leve tribulação produz um grande peso de glória eterna. Você que está sendo bem provada? Há menos eleitos do que se pensa. Irmãos, essa citação lá de Mateus 20:16. Onde Jesus vai dar assim um respirar profundo. A messe é grande, mas os operários são poucos. Só os corajosos e violentos alcançarão pela força o reino dos céus. Citação de Mateus 11:12. O atleta não conquista a coroa se não tiver lutado, cumprindo o regulamento ou segundo as suas regras. Citação de 2 Timóteo 2:5. Lutemos, pois, segundo o evangelho e não segundo as máximas do mundo. Adeptos confiantes na palavra, porque tudo isso aqui é tirado da palavra de Deus. São Luís ele vai trabalhar de forma profética com a palavra, não sem a palavra, mas com a palavra e através da palavra profeticamente para aqueles que estão na confraria, certo? Que estão se decidindo por ser amigos da cruz. Confiantes na palavra, mas violentos na luta. Irmãos, todas essas passagens que foram citadas aqui, ou adaptadas para aquilo que São Luís queria passar aos seus da confraria, irmãos, tudo isso aqui está sugerindo luta, está sugerindo esforço. Não é regalia, não é reconhecimento, não é elogio, não é cargo. E tem um monte de gente buscando cargo e esquecendo da missão primária, que é ser servo, que é fazer o Cristo crescer. Não, você quer ser reconhecido pelo seu cargo e o Cristo fica esquecido. Você quer crescer no seu cargo, na sua posição, no seu status, no seu prestígio, e a função primeira de evangelização fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Toma vergonha! De qual partido? Qual é o partido que você se afiliou? Ao partido de Jesus Cristo ou não? Porque o partido de Jesus Cristo não tem reconhecimento, mas tem luta, tem esforço, tem suadeira, você sua sangue, você chora sangue. Você tem gente te apunhalando pelas costas o tempo todo e um monte de gentinha, uma católicaiada mole que não pode ter uma calúnia nas costas, que já está aí chorando pelos cantos, querendo abandonar tudo, querendo repensar ministério. Ei, pera lá. É o partido de Jesus, gente. Ele fez questão de morrer ali por isso, por uma causa. Poxa, será possível que as pessoas que antigamente deveriam dar
exemplo, hoje são aquelas que dão que são aquelas que acabam fazendo um desserviço. Ao invés de servirem, né, ali em seus cargos de autoridade, etc. e tal, estão promovendo um desserviço. E aí depois a culpa é do movimento? Não, a culpa é sua. A culpa é sua quando você não assumiu a sua função de líder. A culpa é sua quando você deixou o cargo de ser mais alto que a evangelização e aquele a qual você anunciava. Não é o movimento que tem culpa. E Deus, ele é tão justo que quando um movimento ou alguma coisa que ele havia levantado, como foi o caso dos dominicanos, dos franciscanos, agostinianos, quando foi levantado isso, foi para combater algo dentro da igreja. Quando esses movimentos arrefeceram, o que aconteceu? Deus levantou outro. Deus, ele olha pela sua igreja. A alma da igreja é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pertence ao movimento, pertence à igreja. E tem muito católico precisando ouvir isso. É por isso que São Luís, era necessário que nascessem outros Luís de Montfort para o nosso tempo. Assim como seriam necessários que nascessem outros Padres Pios. Assim como seria necessário nascerem outros Franciscos de Assis. Sabe, irmão, ser amigo da cruz não é um tema bonitinho, não. E outra, os adeptos do Partido de Jesus se animam mutuamente com estas e outras expressões parecidas e divinas. Os amigos da cruz animam-se mutuamente, vai dizer São Luís de Montfort. Sabe, irmãos, eu preciso aqui fazer uma denúncia a partir dessa passagem de São Luís, dessa palavra de São Luís. Muitas vezes quando a gente se une, a gente percebe isso, muitas vezes quando se reúne ali, principalmente o povo da renovação. Já que eu faço parte do movimento, não vou falar do meu, não vou falar dos outros não. Vou falar onde eu faço parte. Quando a gente se reúne, ao invés de a gente clamar a Deus ou fazer aquilo que é a proposta, vamos supor, a reunião é para isso. Não, a gente começa ali naquele contexto todo, parece reunião de CPP. A gente começa a futricar de um monte de assunto, de um monte de pessoas, mas a gente não vai aonde tem que ir. E aí depois a gente começa a encavalar tudo, porque aí a gente gastou um tempo precioso falando um monte de coisa, que a gente fala que é partilha. E aí quem não está lá, está sendo malhado sem academia. Desculpa, mas é uma verdade. A pessoa não está nem ali para se defender. Isso é feio. Se você está ali, faça o que está mandando no cronograma da sua reunião. Faça o que está mandando ali, o seu propósito de estar ali naquele momento, naquele ambiente, naquele horário. É difícil, né? Porque, irmãos, aí, ao invés de todo mundo sair desses ambientes aí, desses eventos, reuniões, sei lá o quê, com o ânimo renovado, as pessoas saem lá completamente desanimadas, decepcionadas, feridas, machucadas, magoadas, começam a perceber começam a considerar aquela pessoa ou aquela determinada pessoa, ou determinadas pessoas que estão ali naquele mesmo ambiente fazendo aquilo, consideram que aquilo é a imagem do movimento. Isso é feio. Isso é denegrir o movimento. Tá feio na foto. Tá ficando ridículo. É preciso se animar mutuamente. Não é tapando sol com a peneira, não. É se animar. Tá difícil agora, mas coragem. Jesus venceu o mundo por nossa causa. Venceu o mundo para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Nos deu o Espírito Santo para que a gente ficasse em pé. Nos deu a força do alto para que a gente não esmorecesse no meio do caminho. Isso é animar-se mutuamente. Não é ficar esse joguete de responsabilidade um pro outro. Isso é feio, tá ficando feio.
E São Luís, desde aquele tempo, já combatia isso. E eu quero me levantar junto com ele a partir de hoje, combatendo do mesmo jeito como eu já tenho combatido. Nas formações que a gente vai, irmãos, sempre, mas não tem uma vez que Deus não inspira esse tipo de assunto. Mas não tem uma vez, irmãos, pelo menos comigo é assim que acontece. Mesmo que o tema não vai indo, que Deus começa a conduzir e pimba, bem em cima. Desculpa fazer esse parênteses aqui, irmãos, mas é necessário atualizar a mensagem de São Luís, que lá no século XVIII já gritava contra essas coisas. E eu não vejo ninguém gritando. Vejo alguns loucos, malucos aí, né, que são doidos e apaixonados pela autenticidade do evangelho e da radicalidade que ele nos oferece. Vejo uns loucos aí se levantando aí, umas doidas aí se levantando também, e eu quero fazer eco junto com eles. Não sou figurão nenhum, não sou reconhecido, mas eu quero fazer eco junto com eles também. Agora, irmãos, nós falamos aqui sobre o partido de Jesus Cristo. O partido do mundo é atraente, mais numeroso à primeira vista. Olha o que São Luís diz. À vossa esquerda tendes o partido do mundo e do demônio. O partido do mundo é também do demônio. O mundo jaz na mão do maligno, 1 João 5. À primeira vista, este é mais numeroso, mais esplêndido e atraente do que o outro. Atrai facilidade, lucro, prestígio, fama. O partido do mundo tem uma elite, entre aspas, da sociedade que corre atrás perdendo a vida por sua causa. Por que São Luís vai falar elite? Você vai entender. Olha só, a elite dos indivíduos corre atrás desse partido do mundo, acotovelando-se. Não parece gente em busca de cargo? Não parece? Lúcio, cuidado que você vai perder o pescoço. Apesar dos seus serem caminhos largos e espaçosos, devido às grandes multidões que por lá passam como torrentes, é uma estrada coberta de flores, rodeada de diversões e prazeres, coberta de ouro e de prata. Gente interesseira em bufunfa, gente interessada em tudo, menos em Jesus Cristo. Gente interessada em grande volume de gente, mas desinteressada que aquele volume de gente faça uma experiência com Jesus. No sentido de que São Luís estava falando aqui. Gente se acotovelando por querer ficar na porta larga. Que muitos entram, vai dizer Jesus, muitos entram. Lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que a porta larga, a porta estreita, poucos a encontram. Mas a porta larga, muitos entram. Papagaio. Irmãos, isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Isso é escandalizar. Quando pessoa, por exemplo, irmãos, eu gostaria aqui de abrir um parênteses com um testemunho próprio meu, o Antônio Lúcio. Quando eu fui para a igreja, voltei para a igreja, eu voltei por causa da renovação carismática. Eu me apaixonei e a partir dali eu comecei a ser igreja, junto da renovação, né, que estávamos ali no boom, né, da renovação, onde eu peguei um pouquinho daquela perseguição ainda eclesiástica, ainda existe, mas já é em menos proporção, menos proporcional do que era antigamente, ali pelos anos 90, 80, 90 mais ou menos. Então a perseguição era muito maior. Então era uma explosão da renovação que ao mesmo tempo gerava perseguição. Naquele tempo, quando eu estava voltando para a igreja, né, eu estava assim encantado com tudo aquilo, né, a primeira vez que eu vi oração em língua, eu fiquei maluco com aquilo, que eu queria experimentar também. E aquilo começou a me transformar por dentro. Então eu comecei a participar de toda a iniciação que a renovação oferece. Eu entendo o propósito da renovação, eu entendo. Eu entendo, porque eu fiz e deu certo. A diferença é, eu fiz até o fim e segui o manuscrito.
Eu fui indo por aqui, né, capengando ali, tropicando aqui, mas eu fui fazer o correto até o fim. Segui todos os passos lá direitinho, irmãos. Direitinho, eu tive que fazer tudo direitinho. E hoje eu entendo a importância disso. E tem muito cabeça de vento dentro da renovação carismática que não entende isso, condena o movimento. Mas foi isso que me trouxe até aqui, chegar até aqui. Pessoas que me ensinaram a amar o movimento, que hoje estão atrás de cargo, prestígio, fama, reconhecimento, elogio. Cadê Jesus que vocês me ensinaram a amar? Cadê o Jesus e o movimento que vocês me ensinaram a amar? O espírito de serviço que vocês me ensinaram a exercer? Onde está o desinteresse por outras coisas que não seja Jesus, que vocês me ensinaram, que vocês pregaram, que vocês me corrigiram na renovação? Porque o que teve de gente que me corrigiu foi um monte. E hoje eu vejo essas pessoas aí enfiando o pé pelas mãos. Desculpa discordar de vocês, mas estão errados. O espírito da cruz é outro. E esse partido é o partido do mundo, segundo São Luís. Desculpem. Vocês enfiaram os pés pelas mãos. Estão perdendo gente por sua culpa. Porque vocês ensinaram uma coisa e estão fazendo outra. Pregaram uma coisa, exortaram de uma coisa e estão vivendo completamente diferente. É por isso que o povo está se afastando. Porque perceberam que o partido é do mundo. Mundo por mundo, eles ficam no mundo. Desculpa. Mudando de assunto, gente. O partido do mundo é como uma estrada de flores rodeada de diversões e prazeres coberta de ouro e de prata. Bom, a gente sabe aí que o entretenimento, né, divertimento, né? Não, né, a gente precisa de descanso, etc. Engraçado. O que deu certo para mim foi muitas vezes sair de uma vigília de sexta para sábado e do sábado de manhãzinha sair da vigília e correndo para o encontro. Gozado isso, né? Eu não sentia sono e foi isso que me firmou até hoje. Engraçado, né? Engraçado isso, né? Me ensinaram por tantas vezes que o meu divertimento estava em Deus. E hoje, eu pregando sobre isso, o povo acha ridículo. Gente da igreja acha isso ridículo. Ridículo é o ser. O partido do mundo segue a tendência das febres e modinhas mundanas atuais de hoje e da serpente de Gênesis no capítulo 3. Irmãos, a coisa está feia. O demônio não mudou a tática dele e ele tem seduzido a muitos assim. E nós sabemos disso. Irmãos, veja. A igreja não fala que você não tem algo dentro de toda a doutrina da igreja, não tem nada dizendo assim, é proibido você beber. Não tem. É uma questão de coerência. Porque se a palavra de Deus vai dizer no livro dos Provérbios, eu não me recordo aqui o capítulo, mas na próxima transmissão eu quero ver se eu trago para vocês. O livro dos Provérbios está dizendo que quem toma bebida destilada perde a sabedoria. É uma questão de coerência. Se eu perco a sabedoria me é dada por Deus, se eu tomo a bebida e ela vai me tirar a sabedoria, logo ela está me tirando um dom de Deus, porque ela me amortece. Amortece a minha razão e, consequentemente, eu perco a razão. Não é isso. Isso é coerência. Não é a questão de ser pecado ou não ser pecado. É pecado a consequência daquilo que vai se tornar depois. Aí você entra no pecado propriamente dito. O ato de você beber... Bom, se nós formos considerar que o suicídio ele é um ato pecaminoso porque atenta contra a vida, então na medida em que você bebe, você está danificando a sua saúde. Logo está cometendo um pecado. Se quer analisar profundamente, a gente analisa. Agora veja bem, o que eu não posso é seguir modinha, febre, por exemplo, não cabe na minha cabeça
você trazer música de adultério para dentro de uma família. E pagode, essas músicas sertanejas, essas novas músicas sertanejas aí, o que elas vão trazer? Qual a mensagem que elas trazem para dentro de uma casa? Mas o que importa é o coração. Mas pera lá. Quando você me provar que o seu subconsciente não absorveu aquilo como verdade, aí a gente pode conversar sobre isso. Enquanto isso, que os psicólogos me corrijam se eu estiver errado. Mas o nosso inconsciente lá, ele absorve tudo. E absorve tudo como verdade, porque ele não sabe discernir o que é certo, o que é fantasia daquilo que é realidade. Então, para ele, tudo está correto. Tá tudo certo. E aquilo vai se misturando com o nosso caráter e vai fazendo essa sociedade aí medíocre que a gente tem hoje. Uma sociedade relativista que não presta para seguir e ser fiel a Deus. Tudo é difícil. Tudo inventa um monte de desculpa. O atrativo maior é onde só mostra a flor, não mostra o espinho, não é? Então seguir a Deus tem espinho por baixo, é melhor não arriscar, né? Os mundanos, vai dizer São Luís de Montfort acerca desse... Segue a tendência das febres e modinhas atuais. Os mundanos, pelo contrário, não querem ser imagem de Cristo. Para se encorajarem a perseverar nas suas maldades sem escrúpulo, todos os dias gritam seus slogans. Olha que interessante, irmãos, esses slogans aqui. A vida, vivamos a vida. Não é isso que a gente fala? Tem que viver a vida, tem que isso, tem aquilo. Desde o tempo lá do século XVIII, São Luís tem gritado isso. A vida foi feita para ser vivida. Não é isso? Vida, vivamos a vida. Paz, alegria, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, divirtamo-nos. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Claro que não. Quem se condena somos nós. Não é? Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Deus não nos proíbe o divertimento? Claro que não. A forma como você se diverte, talvez sim. Por isso, não seremos condenados, vírgula, até a próxima lambança. Nada de escrúpulos, portanto. Não morrereis. Irmãos, quem que falava isso? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Não. Deus sabe que se você comer dessa fruta, vocês vão ser como ele. Um carrasco que te ameaça de morte. E a sociedade caindo igual patinho, igual Adão e Eva. Querem discordar de mim? Vocês têm todo o direito. Mas você sabendo a sociedade que você tem hoje aí ao seu redor. Seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Você sabe disso. Tá aí para todo mundo ver. Tem no noticiário todo dia. Não, é porque nós estamos em outra época. Deus não mudou. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para a eternidade. Doa a quem doer. Pois bem, o Partido do Mundo só pensa em divertimento. Deus não nos proíbe divertimento, por isso não seremos condenados. Irmãos, o que mais hoje a sociedade gosta é entretenimento, é divertimento, sabe? Tudo que tira o peso de responsabilidade de algo para espairecer, vamos colocar uma aspas aí, espairecer. É isso que a sociedade, isso no geral, irmãos. Desde ancião, porque tem muito aí idoso aí, meio cabeça de vento, parece que não entrou ainda na maturidade da sua idade e vive como hoje jovenzinho. Assim como tem muito jovem querendo ser adulto, mas não quer ser cobrado igual adulto. E aí a gente vê uma inversão de papéis dentro da sociedade que chega a levar pai e mãe à loucura, patrão à loucura, relacionamento maluco. Gente, isso desde o século XVIII São Luís tem falado.
E ele não está falando para quem está fora, não. Ele está falando para quem está dentro, porque quem está dentro está muitas vezes pior do que quem está fora. Vamos falar o português claro. Tem muita gente aí pior dentro da igreja do que aquele que está lá fora, porque aquele que está lá fora tem consciência. Já estou fora mesmo. Condenado por quem está dentro, vivendo uma mediocridade, uma hipocrisia lascada, condenando os que estão lá do lado de fora. E o lado de fora, e já que ele está falando, então eu estou condenado mesmo. Só que é muito mais honesto do que muita gente que está dentro. Desculpa, é muito mais honesto. Mas, depois que ele fala que São Luís diz do partido de Jesus e o partido do mundo, irmão, São Luís, ele como que coloca os membros da confraria contra a parede. Só que ele não faz isso de uma forma, assim, jogada ao vento. Não. São Luís fala em tom de profecia. Olha só, ele vai falar assim, ó. Ele vai se dirigir encerrando aqui a primeira parte da sua carta, que é onde ele fala só da confraria. Ele não entrou ainda na espiritualidade da confraria. Mas agora, olha o que ele vai falar. Recordai-vos, queridos associados, portanto, não é para quem está fora. Quem está fora, está fora. Quem está dentro, não. Para quem está dentro, ninguém colocou um revólver para você estar aqui dentro. Então, a partir de aqui, aos associados, que o nosso bom Jesus dirige agora o seu olhar. Portanto, ele como que move o olhar de Jesus para aqueles membros. E a sua palavra a cada um de vós em particular. Você que me acompanha, eu quero aqui fazer o eco desta profecia a você que me escuta agora, a você que me assiste. Eis que quase todos me abandonam no caminho real da cruz. São Luís está transmitindo as palavras do próprio Jesus. Olha o peso desse negócio, irmãos. Olha o peso. Eis que quase todos me abandonam no caminho real da cruz. Na sua cegueira, aqueles que não têm fé troçam ou fazem chacota da minha cruz, como se fosse uma loucura. Os judeus que não me quiseram receber consideraram-na um motivo de escândalo, como se tratasse de algo horrendo. Os hereges derrubaram-na e destroem-na como algo desprezível. Aqueles membros, porém, que eu fiz crescer no meu amor. Você é membro de movimento? Membro de movimento pastoral. Aqueles membros, porém, que eu fiz crescer no meu amor e formei na minha escola, aqueles que animei com o meu espírito, digo com as lágrimas nos olhos e com o coração oprimido. Sim, esses também me abandonaram, também me desprezaram, tornaram-se inimigos da minha cruz. Também vós quereis retirar-vos, fugindo da minha cruz, como fazem os mundanos, que se comportam como autênticos anticristos? É forte. Quereis também vós andar ao sabor da mentalidade deste mundo, desprezando a pobreza da minha cruz e correndo atrás das riquezas? Quereis fugir do sofrimento da minha cruz para buscardes o prazer? Quereis odiar a humilhação da minha cruz para ir atrás das honrarias? Aparentemente, tenho muitos amigos que proclamam amar-me, mas que lá no fundo me odeiam. É forte, irmãos. Uma vez que não amam minha cruz. E aí São Luís vai repetir uma frase da imitação de Cristo. São muitos os amigos da minha mesa, mas são poucos os amigos da minha cruz.
Irmão, se isso não mexe com você, eu acho bom rever o seu caminho de conversão. Porque comigo mexeu profundamente. Irmãos, o Antônio Lúcio ele não é ileso de queda. Mas o Antônio Lúcio pode evitá-las. E quando cai, eu não fico encerando a minha queda. Eu tenho que me levantar, porque o Jesus não ficou na cruz. Eu tenho que colocar lá a minha queda, aos pés da cruz dele. E eu tenho que me levantar e me esforçar para não cair mais. E ainda que eu caia, o santo não é aquele que não tem pecado, é aquele que não desiste. E São Luís, ele demonstra aqui, irmãos, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas. Então, 6 passagens bíblicas nesta profecia que ele dirige para concluir a primeira parte da sua carta. Como que colocasse, aí, vocês têm 2 partidos, o que vocês vão querer para a sua vida? Talvez Jesus esteja hoje diante de você e perguntando, e aí, o que você quer para a sua vida? Você quer ser igual aos hipócritas? Igual aos outros? Que apesar de passarem por mim, de desfrutarem da minha ressurreição, não prestaram sequer para olhar para a minha cruz. O que você quer para a sua vida? Hein, Antônio Lúcio? O que você quer, Antônio Lúcio, para a sua vida? Irmãos, São Luís ele dá o questionamento em nome de Jesus, mas ele dá a resposta em nome dele. Em resposta a este apelo amoroso de Jesus, olha como é que ele fala, irmãos, um apelo amoroso de Jesus, Ave Maria, e falam que eu que sou agressivo, Jesus Cristo, eu tô confuso. Em resposta a este apelo amoroso de Jesus, vai dizer São Luís, olhemos mais para o alto. Mais para o alto. Não nos deixemos seduzir pelos nossos sentidos, como fez Eva. Doeu, né? Eva nem tinha chegado perto do fruto, mas já sentiu que era bom, de bom paladar. Nunca tinha tocado. Sentidos. Aí eu sinto. Jesus não é sentimento. É uma pessoa. Quem dá alusão aos sentidos acaba ficando no sentimentalismo e não ao amor verdadeiro. Mas vamos lá. Fixemos o nosso olhar, vai continuar São Luís, a Jesus crucificado, autor e complemento da nossa fé. Fujamos da corrupção que no mundo existe por causa dos nossos vícios. Ele se assume também. Viu, irmãos? Se assumir pecador não é fraqueza, é sinal de maturidade, é sinal de avançar no caminho da maturidade espiritual. Reconhecer-se pecador, irmãos, diante de Deus, mostra que nós estamos no caminho certo. Isso significa que você deve ficar atolado no pecado? Não, ele está falando aqui, ó, por causa dos nossos vícios. Amemos a Jesus Cristo na forma melhor, isto é, aceitando toda a espécie de cruzes. Aqui eu quero parar aqui, depois eu repito tudo de novo, irmãos. Lembre-se de São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar do espinho na carne dele. Ô, gente, o homem já estava num nível espiritual, ó, top. Tinha subido até o 3º céu, tinha ouvido coisas inefáveis, já estava ali no top de linha, vivendo assim, passos largos no caminho da santidade. E mesmo assim ele dizia que tinha um espinho na carne dele que esbofeteava ele, que humilhava ele. Ele chegou a pedir para Deus para tirar aquele espinho na carne dele. E o que Deus falou? Não, tua graça me basta. E ele chegou à conclusão que se Deus não tirava aquele espinho da carne dele, é para que ele se convertesse e não se orgulhasse. É para que ele não se orgulhasse da fraqueza dele. E mesmo assim, ele falava assim, se eu tenho algo a me orgulhar, eu vou me orgulhar das minhas provas. Eu me orgulharei das minhas tribulações.
então a minha graça te basta, diz ele, dando testemunho que na oração dele, Deus respondeu, tá, você quer que eu tire esses espinhos aí da sua carne? Não, é na fraqueza que eu te faço forte. Minha graça te basta. Ele chega à conclusão, é na fraqueza que eu sou forte. É na fraqueza que ele mostra quem é o Deus dele. Assim eu e você. É na fraqueza, na hora em que a gente cai ali, que a gente está ali no meio da lama, ali no atoleiro, é ali naquele momento da fraqueza que você tem a possibilidade de deixar a força de Deus agir em você, agir em mim, agir em nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Enfim, irmãos, vamos lá. Em resposta a este apelo, vamos ler tudo, né? Amoroso de Jesus, olhemos mais para o alto, não nos deixemos seduzir pelos nossos sentidos como fez Eva. Fixemos o nosso olhar apenas em Jesus crucificado, autor e complemento da nossa fé. Fujamos da corrupção que no mundo existe por causa dos nossos vícios. Amemos a Jesus. Isso aqui é a forma de você aderir ao partido, irmãos. Dar a resposta. Ali, anteriormente, ele não dá uma profecia questionando aonde eles querem chegar. Aqui é a resposta, é a forma de dar a resposta. Meditemos atentamente estas belíssimas palavras do nosso caro mestre, que encerram toda a perfeição da vida cristã. Aqui ele mostra o coração da espiritualidade que ele vai então abordar a partir daqui. Se alguém quiser vir após mim, lá em Mateus 16, 24 e Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, renegue-se ou renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a partir daí, então, que nasce toda a espiritualidade de São Luís acerca dos amigos da cruz. Eu quero aqui, irmãos, encerrar aqui essa transmissão. Né? Nós já nos alongamos demais aí em função da falta de conexão do YouTube. Irmãos, sabe, é muito atual o que São Luís nos fala, nos deixou nesse livreto. A partir daqui, irmãos, ele vai trabalhar passo por passo esta frase de Jesus, de Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, se alguém quer vir, quer me seguir e vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele vai trabalhar palavra por palavra desta frase de Jesus e a partir daí ele monta a via da perfeição da confraria Amigos da Cruz. Você não pode perder a primeira parte dessa via, que ele vai falar, se alguém quer vir após mim. Nós vamos trabalhar isso na próxima transmissão, no sábado, em nome de Jesus, e eu gostaria de contar com você lá. Hoje, irmãos, por aqui, nós encerramos aqui com o desejo de que a nossa resposta seja uma resposta verdadeira para Deus. Mas, Lúcio, eu sou uma pessoa que vive caindo, sou uma pessoa tão inconstante. Irmão, irmã, uma hora você vai se aprumar. São Francisco de Sales vai dizer que nós temos que ter paciência conosco mesmo. A gente tem que ter desconfiômetro nosso, desconfiar de si mesmo. Mas nós temos que ter paciência também conosco, porque Deus teve. Isso não significa que você e eu não precisamos mudar e correr com essa mudança. Não significa isso. Significa que na hora da queda eu tenho que saber aonde eu caio e como eu vou me levantar. E não ali olhar somente para a queda, para a minha incapacidade, para as algemas que muitas vezes eu mesmo coloco em mim mesmo. Não. Eu tenho que ter a chave da algema para abrir. Esta chave é a misericórdia. Eu preciso confiar na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o alimento a cada passo que eu caio. Porque Deus me olha com justiça, mas me levanta com misericórdia. Esse é o Deus que você e eu queremos seguir, irmãos. Não adianta querer florear, não, querer colocar florzinha no meio da cruz, irmãos. Não tem flor na cruz. Não tem. Mas tem ressurreição depois dela. E é nisso que São Luís depositou toda a confiança dele. E por isso foi quem foi. Isso foi só uma carta. Isso foi só uma carta. Eu imagino se nós nos aprofundarmos assim, desta forma, com o Tratado da Verdadeira Devoção, que ele, o próprio São Luís, escreveu. Entrar no espírito do tratado, igual nós estamos fazendo aqui, entrar no espírito da carta aos Amigos da Cruz.
teria muito consagrado aí, muito escravo de Nossa Senhora aí, que ia gritar. Irmãos, se Deus um dia assim nos permitir, nós vamos fazer com o tratado também a mesma coisa, o mesmo esquema. Mas por hora, a carta aos amigos da cruz nos indica que nós precisamos tomar uma decisão. Queremos fazer parte do partido de Jesus ou do partido do mundo? Do partido de Jesus é estreitinha, mas permanece aberto, você pode entrar com segurança que você vai sair melhor. A porta larga, todo mundo pode entrar lá, vão ter, mas você não sabe como você vai sair do outro lado. Deus está nos deixando aí a possibilidade de olhar, voltar o olhar de novo para o alto. Eu vou repetir as palavras de São Luís. Olhar mais para o alto. Não nos deixar seduzir pelos nossos sentidos. Fixar o nosso olhar apenas em Jesus, autor e complemento da nossa fé. Fugir da corrupção que no mundo existe por causa dos nossos vícios. Amar a Jesus Cristo na melhor forma possível, isto é, aceitando toda espécie de cruzes. E às vezes a tentação que você e eu vivemos é cruz, irmãos. E a gente tem que saber vencê-las. Meditar atentamente essas belíssimas palavras do Mestre Jesus que encerram toda a perfeição da vida cristã. Se alguém quer vir após mim, renegue-se, renuncie-se a si mesmo e depois siga. Tome a sua cruz e depois me siga. Jesus, diante de tudo isso, meu Senhor, diante de tantas circunstâncias, Senhor, eu me sinto até envergonhado de me achegar a vós, meu Deus. Mas confiando na sua imensa misericórdia, na sua infinita misericórdia, rogando pela intercessão de São Luís de Montfort, que nos deixou essa indicação que nós devemos trilhar, na tua direção, Senhor. Eu creio, Jesus, que nós podemos hoje nos levantar e tomar a decisão correta. Ajuda-nos, Jesus, pela força do teu Espírito Santo, a tomarmos a correta decisão de seguir, olhar para o alto, te amar, Senhor. Ainda na nossa imperfeição, buscar a perfeição desse amor, Jesus. Eu sei, Senhor, a porcaria que eu sou, eu sei as porcarias que eu tenho feito. Muitas vezes, Senhor, eu não sou condizente com aquilo que eu professo. E isso me entristece. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, mas me ergue. E me ergue, Senhor. E faz ter a consciência que mesmo assim é nesta fraqueza que o Senhor se faz forte em mim. Porque quando eu supero, é porque o Senhor superou em mim. Não porque tenho méritos, mas porque o Senhor me superou em mim. É o Senhor quem faz tudo em todo, Jesus. Faz isto em mim também. Me ajuda na via da conversão, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É com a mão direita, tá bom? É com a mão direita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, é forte. O livro em si, apesar de pequeno, ele é forte, traz uma mensagem muito profunda para aquele que quer caminhar com Jesus. Então, eu não posso fugir, né, do sentimento e do espírito que fez o autor escrever o livro. Assim como o espírito da Bíblia é o Espírito Santo, eu também não posso mascarar a Bíblia. Então, a mensagem que está lá, eu tenho que passar dentro do contexto ao qual ela foi colocada, proferida, proclamada, escrita e deixada para nós. Então, irmãos, é importante frisar aqui que eu não quero aqui passar a imagem de alguém que está condenando você, não. Quem sou eu para fazer isso? Não sou ninguém, não, irmãos. De jeito nenhum. Eu sou apenas um porta-voz que se comprometeu com Deus em fazer uma trilha. E numa linguagem atual, tem gente que gosta da forma como eu prego, tem gente que não gosta. Eu não estou aqui interessado em quem gosta e quem não gosta. Eu estou aqui interessado em apresentar um Jesus que me fez ficar em pé há mais de 20 anos e nunca retroceder. Com todas as limitações que você possa imaginar, com todos os pecados que você possa imaginar. Assim é o Antônio Lúcio.
mas eu não desisto. Do mesmo jeito que muitos que eu tenho certeza que me assistem aí, que acompanham, que de longe aí, mesmo não gostando, me acompanham, eu tenho certeza que você também é assim, que não desistiu e você tem consciência das suas fraquezas. Nós não temos que olhar para as nossas fraquezas, nós temos que ter consciência delas. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Ele é a fortaleza. Ele é a fonte de toda a fortaleza. Então, quando uma pregação tem um conteúdo muito pesado, eu aprendi o seguinte, que a denúncia e a profecia do anúncio tem que andar lado a lado. Então, eu não dou somente uma mensagem de denúncia, eu também fecho com um anúncio. E eu quero anunciar para você que o caminho estreito de Jesus é o que vale a pena. Tem feito valer a pena mais de 20 anos comigo, tem feito valer a pena mais de tantos anos aí com outros irmãos aí que por esse Brasil, por esse mundo afora, estão fazendo eco a todas essas pregações, a essas mensagens, a essa espiritualidade. E eu tenho certeza que muitos de vocês seguem essas pessoas e admiram essas pessoas. Eu não quero ser um midiático, não. Longe de mim uma coisa dessa. Deus me livre de um trem desse. Não quero ser midiático, não. Mas eu quero deixar bem claro que a forma que eu prego aqui é a forma que eu prego pessoalmente. Por quê? Porque Jesus me ensinou a ser autêntico. Aqui e aí, ao vivo e a cores. Eu não tenho medo de falar essas coisas. E ao vivo também, quem me conhece sabe o que eu falo. Mas sempre eu deixo a porta aberta. Jesus espera por nós. Ele espera por nós. Ele não precisaria, mas ele quis precisar de nós. Porque ele é Deus e ele sabe as escolhas dele. Se ele te escolheu para alguma coisa, invista. Não fique esperando confirmação dos outros, não, que nem sempre os outros vão trazer aquilo que vem de Deus. Vão trazer muitas vezes aquilo que está no próprio coração, irmãos. Então não se iluda com isso. Eu quero deixar aqui bem claro que o nosso canal continua, né? Nós aí temos a intenção de fazer outras transmissões com esse tipo de formato, de livros, né? Então já estou preparando os próximos livros para que isso ocorra, tá? Mas por enquanto, irmão, nós vamos nos atentar somente à carta aos amigos da cruz, ok? Terminando esse, aí nós vamos dar uma pausa, né, para votação. Dessa vez a gente vai deixar um prazo maior de votação para prepararmos melhor tudo isso, né? Esse aqui nós tivemos a graça de estar com a mensagem fresquinha do livro na cabeça, né? Mas outras a gente vai caprichar ainda mais, tá bom? Deus abençoe você, sua noite, sua família, você que teve paciência de ouvir esse miserável até agora. Muito obrigado, compartilhe, né? Se inscreva no canal se assim você sentiu no seu coração. Leve outras pessoas também a desfrutarem dessa mensagem, desse maravilhoso livro de São Luís. Eu repito, irmãos, eu já havia lido, mas agora tomou uma outra proporção esse livro. E eu tenho certeza, irmãos, que ele vai fazer muito bem para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe. Deus te guarde, te proteja, e Maria, nossa mãe, nossa querida e amada mãe, que aqui, ó, sempre aqui, ó, me guardando, né, possa estender a sua proteção, a proteção do seu manto, né, em todos vocês que me acompanham, em aqueles que deixaram aqui as suas intenções de oração, como foi o caso da Valdete, que deixou aqui a intenção para Marlene, né, que Nossa Senhora passe à frente e carregue essa Marlene no colo e leve até seu filho Jesus, porque Jesus sabe todas as coisas e nós não. Amém? Deus abençoe, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.